Olá, mamães e papais! Eu sou Dani Jacobsen e está começando mais um Mãe Sem Culpa. Um espaço que foi feito com muito carinho para a gente conversar, tirar dúvidas, esclarecer tudo sobre maternidade, acolher e também informar sobre todos os cuidados que devemos ter com os nossos pequenos. Hoje vamos falar de um assunto que marca a vida do bebê e também dos pais. Vamos falar sobre a primeira dentição. E quando a gente fala sobre esse assunto, surgem muitas dúvidas, desconfortos e também devemos ter alguns cuidados especiais. E para essa conversa eu trouxe a odontopediatra, a Bruna Otto. Bruna, seja muito bem-vinda aqui no programa, é uma honra recebê-la aqui. Obrigada, Dani, pelo convite, é uma honra participar desse programa tão bacana sobre os assuntos dos bebês e das famílias. Bruna, então te apresenta e fala também um pouco sobre o seu trabalho. Então, eu sou a Bruna Otto e eu sou odontopediatra desde que me formei, sempre trabalhei com criança. E, além disso, comecei a trabalhar com amamentação, estudei um pouco de amamentação e isso acho que ampliou só o meu olhar, não só para dentes, mas para as famílias no geral. Também trabalho com a parte de aparelho infantil, então faço especialização nesse assunto e isso vai cada vez mais saindo do dente e vendo para a criança como um todo, né? E trabalho numa clínica transdisciplinar pediátrica, que é o Recanto Canguru. E lá tem várias áreas da pediatria e a gente se conversa entre as especialidades, então isso também é bem bacana para agregar mais no trabalho como odontopediatra. Perfeito. Então agora a gente vai entrar no quadro de perguntas. Tá preparada, Bruna? Tô, vamos lá. Bruna, qual a recomendação para iniciar as consultas com uma odontopediatria? A primeira consulta ela deve ser assim que nasce o primeiro dente, porque a gente tem que ter alguns cuidados. Não precisa esperar nascer todos os dentes ou ele nascer por completo. Assim que rasga o primeiro dente já deveria ser o momento de consultar para saber quais cuidados seguir para prevenir doenças bucais. E quando seria quando que começa a nascer, né, os primeiros dentinhos do bebê? Isso tem uma janela bem grande entre, né, o que pode ser normal. Se a gente vai lá para a internet, ver a média, vão falar de 6 a 8 meses. Mas, na verdade, 4 meses já poderia aparecer o primeiro dente. E uma criança pode fazer um aninho sem ter dente. Então, varia bastante. A gente diz de 4 a 14 meses para aparecer o primeiro dente. E quais são os sinais que aparecem assim que aquele dente está pronto para nascer, né? Esse eu acho que é o maior desconforto das famílias no geral, assim, né? Um dente, quando ele tá para nascer, ele incomoda antes de rasgar. A criança pode ter algum desconforto, alguma coceira, né, na gengiva, assim. Então, o sinal mais comum que a gente vê é aumentar a salivação, a criança babar um pouco mais. Pode morder as coisas também, botar mais a mão na boca, bagunçar um pouco o sono, acordar mais vezes durante a noite, querer mamar mais, a criança pode perder o apetite, pode gerar, a gente fala que é diarreia, pode ter, o pessoal fala, mas na verdade é de botar coisa na boca, né? Então a criança fica mordendo mais as coisas. Bruna, então o que os pais podem fazer para aliviar esse incômodo, né, da rasgação assim do primeiro dentinho, que machuca ali a gengiva, né? Tem aqui todo aquele incômodo, o que os pais podem fazer nesse momento? Eu gosto bastante de coisas para morder. Quando a criança morde coisa mais durinha, tipo um mordedor com textura, ou a comida, algo mais fibroso, mais durinho de mastigar, isso ajuda o dente a vir mais rápido. Então ajuda a coçar também, né? A criança acaba pegando até brinquedo, chave do carro, controle remoto. Mas coisas geladinhas ajudam a aliviar o desconforto. Então eu trouxe aqui um mordedorzinho desses que vai na geladeira, ele tem água dentro. Bem fácil de encontrar em qualquer lugar, mas a gente pode botar no freezer, na geladeira e dá pra criança morder já geladinho. Isso já alivia bastante, né? Ajuda muito. Uhum. E essas dedeiras de silicone, que tem umas sardinhas assim, elas não servem pra escovar o dente, mas elas servem pra massagear a gengiva. E eu sempre falo pros pacientes também deixarem gelado, deixarem no freezer e passar na gengiva da criança. E aqui, como realmente é muito frio no inverno, às vezes os pais não querem deixar a criança mordendo alguma coisa gelada e isso acho que é uma alternativa para a criança não pegar
algo gelado, ficam os pais ajudando, né, nessa parte do desconforto. Então, a gente tem algumas medicações que dá para usar, mas normalmente a gente vê caso a caso. Eu gosto bastante dessa parte de morder e de coçar. E uma coisa que é importante dizer, que muitos bebês, eles reclamam mais de noite. E mesmo a gente usando as coisas durante o dia, vai ajudar nesse desconforto da noite. Porque vai coçando, vai aliviando, vai melhorando esse desconforto, e aí na hora de dormir também já é mais tranquilo. E tem a laser terapia também. A gente tem o laser o infravermelho que a gente tem em consultório. Ele faz a parte de analgesia, que é diminuir o desconforto dos dentes, também é algo que pode ser usado. Ai, que bacana. Não sabia dessa parte do laser que dá pra fazer. Mas uma coisa que eu vi também, tem umas receitas também caseiras que tu pode fazer claro, nosso, né, se pega no inverno é meio complicado de fazer, né? Mas tem uns picolés que tu pode fazer do leite materno. Sim, dá pra fazer picolézinho de leite materno pra criança que mama no peito. E isso até pra criança que ainda não come, né? Sei lá, 4 meses começou a nascer os dentinhos, ainda não tá na introdução alimentar. É uma opção pra fazer. Criança que não mama no peito, já tá maior, às vezes eu digo pra fazer algum picolézinho de fruta. Bater uma fruta, congelar, né, ou um suquinho de fruta, alguma coisa natural, também dá pra usar pra aliviar os dentes. O problema realmente agora é no frio, mas dá pra fazer assim pra aliviar os dentinhos, ajuda bastante. Tá, perfeito. E Bruna, quando que começa a escovação dos dentes? A escovação, ela começa assim que nasce o primeiro dente. Ele rasgou a gengiva, a gente já começa a escovar. Então, por isso que eu digo pra consulta ser assim que nasce o primeiro dente. Porque ali a gente já vai ter os primeiros cuidados. A gente já tem que escovar, a gente já tem que usar pasta de dente. Então, a gente saber certinho o que usar, né, o que fazer, desde a primeira consulta já previne muita doença, né? Então, assim que ele apontou ali, a gente já começa a escovar. Bom, e acho que a dúvida, assim, que mais apareceu, assim, chegou o primeiro dentinho, se usa uma pasta já com flúor ou não? Já com flúor. Essa orientação ainda acho que gera um pouco de dúvidas, né, nas famílias, porque ainda tem alguns profissionais que não são da área da odontologia que orientam às vezes sem flúor. Então, se a gente vai pra internet ou grupos de mães, às vezes ainda tem gente que tá usando sem flúor, mas já é uma recomendação antiga, é a recomendação do Ministério de Saúde, já ter a pasta com flúor desde o primeiro dente. A gente só precisa cuidar da quantidade de pasta que a gente usa. Perfeito, que a gente vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho, né, a gente vai falar. Quais são os alimentos que podem contribuir para a cárie? Quando a gente usa pasta com flúor, o flúor cria uma camada mais resistente nos dentes. E aí só o açúcar que consegue causar a cárie. Então, criança mais novinha, que não tem contato com açúcar, é muito difícil, né, de ter alguma cárie. O problema é que a gente tem várias medicações infantis que têm açúcar. Então, às vezes já tem algum contato antes, nessa idade mais novinha, né, com o açúcar também. O açúcar do leite, o açúcar da fruta, que às vezes o pessoal tem dúvida, isso não vai conseguir causar cárie quando a gente usa a pasta com flúor, já preventivamente. E o uso do fio dental, a partir de que momento nós devemos usar ele? Assim que tem 2 dentinhos grudados. Às vezes tem criança que nasceu os 2 dentinhos, ele já é grudado, a gente já começa a usar. E tem criança que tá com todos os dentes de leite, é bem afastadinho e não precisa. Então, isso a gente vai ver normalmente a cada caso como que nasce os dentes, né? Se é mais apertadinho ou não. Mas assim que tem 2 dentes encostando, a gente já tem que usar o fio dental. E Bruna, qual é a frequência da escovação? Quando nasceu o primeiro dentinho, né? Acho que tem muita dúvida também em relação a isso. É 1 vez, 2 vezes? Após todas as refeições? Sim. Essa é uma pergunta também que a gente vai olhando caso a caso. Se a gente for pro geral, assim, de orientação, a gente vai dizer 2 vezes ao dia. Mas, às vezes, tem criança que a gente consegue usar prescrever, né, orientar uma vez só. Tem criança que vai precisar de mais, dependendo da alimentação, se toma alguma medicação, se tem algum dente que tem algum defeito de formação, que tem algum risco maior a ter cárie, a quantidade de dentes que tem. Então, varia um pouco, né? Assim como os primeiros dentinhos, tem um só, às vezes uma só, bem tranquilo. Mas isso, cada caso, a gente vai, normalmente, aumentando a frequência de escovação. Sim, porque eu perguntei isso porque, muitas vezes, né, a mãe tem um pouco de dificuldade, né, de fazer escovação, né, porque parece uma gincana, né, escovar os dentes da criança, né, a criança
né, não quer escovar e aí fica um pouco difícil, né? Não tem várias famílias que chegam e dizem, peraí, vamos chamar o conselho tutelar daqui a pouco e eu tô só escovando o dente da criança, né? Então, nem sempre é fácil. Às vezes eu falo isso para as famílias, às vezes é difícil e eles estão fazendo 3 vezes ao dia. Eu falo, calma, não precisa tudo isso. Vamos, né, evitar estresse, escolher as batalhas do dia. E aí a gente consegue, às vezes, reduzir a frequência que a família tá fazendo. Tá. Bruna, e a amamentação prolongada, ela pode prejudicar algum dente? Não, a amamentação ela só vai favorecer os dentinhos, tá? Então, o equilíbrio, né, o crescimento, o desenvolvimento da face, o leite materno ele não consegue causar cárie, então não é algo que vá causar algum problema. Tem, às vezes, criança que tem cárie e que passou por algum profissional que disseram para parar de mamar, alguma coisa assim, mas o leite materno ele não é o causador da cárie. Talvez a criança tenha alguma coisa ao longo do dia, da alimentação, que esteja favorecendo o aparecimento de cárie e essa criança ainda mama, mas não é o causador, então pode dar a mamar tranquilamente. Assim. E quando que a dentição, né, de leite fica completa? Até os 3 anos de idade é para ter todos os dentes. Os últimos dentes de leite, eles nascem entre 2 e 3 anos. Então tem criança que com 2 anos tá completo. Mas a gente fala que até os 3 anos de idade é para ter todos os dentes de leite, que são 20 no total. 10 em cima 20. E 10 embaixo. Que é diferente do adulto? Isso. E aí esses 20 todos trocam. E aí depois começa a nascer uns outros permanentes atrás, né? Que com os sisos o adulto tem 32. Então surge mais uns no meio do caminho, permanentes. Sim. Conforme vai criando espaço, vai nascendo o dente. Agora vamos entrar no quadro Como Escovar os Dentes. Você sabe escovar o dente corretamente do seu filho? E na hora de escolher a melhor pasta de dente? E também a escova mais adequada? A Bruna agora vai nos mostrar na prática qual o melhor jeito, então, de escovar os dentes e também as melhores escolhas. Pode trazer aqui para nós? Isso. Obrigada, produção. Então, eu sempre falo para as famílias que... Vou mostrar meu bocão aqui. Sempre falo para as famílias que, na verdade, a gente passar a escova por todos os dentes. Todos os lados de todos os dentes é o importante. Como fazer... Tem uma maneira ideal, que se a gente for olhar lá, vão orientar, né? Eu vou orientar vocês dessa maneira, mas nem sempre é a maneira possível. Eu sempre brinco que o ideal e o real é diferente, né? Mas assim, aqui vamos fazer que é uma criança com todos os dentes. Então, a orientação que a gente tem é na parte da frente, né? Na parte que vai lá na bochecha, a parte da frente, a gente fazer bolinhas. Na parte onde a gente mastiga, a gente vai fazer o vai e vem. E na parte de dentro, a gente puxa, que daí eles chamam de vassourinha, né? Fazer assim de baixo para cima. No consultório, para as famílias, eu falo que os dentes da frente, eles são lá em cima onde fica a placa, na verdade, né? Lá perto da gengiva, são os mais difíceis de escovar. Então, nem sempre a gente vai conseguir fazer bolinhas para escovar. Então, a gente chegar até a gengiva é o que é importante. Então, muitas vezes eu oriento a família a fazer de cima para baixo, né? Ou de baixo para cima, no caso dos de baixo. Mas é importante, o mais importante é a gente passar por todos os lados de todos os dentes. Então tem criança que tá lá só com os da frente. Não é só passar aqui na frente, a gente tem atrás e na frente. Então isso que é o mais importante. Nos de trás, o lugar onde mais fica a sujeira é perto da língua. Porque aqui o meu boneco não tem língua, mas as crianças têm uma língua que nos empurra pra fora. Então, a gente fugir da língua às vezes é o mais difícil. Então a gente tem que cuidar bem essa parte aqui de dentro, tá? E eu tô com uma escovinha que eu gosto bastante, mas não tem assim uma marca específica pra gente escolher de escova, de pasta. O importante nos primeiros dentes é a cabeça ser pequena, então aqui não ser muito grande, e ela ser macia ou extra macia. Isso é o mais importante, tá? E lembrando que a gente vai trocar a escovinha a cada 3 meses. Tem algumas crianças que, principalmente quando já tem os dentinhos de trás, que a escova ela fica escabelada bem antes dos 3 meses. E aí a gente precisa trocar antes, tá? E umas dicas que eu dou no consultório também, às vezes ter uma escova para a criança brincar e outra escova para os pais escovarem, porque essa escova que vai brincar, ela vai ficar escabelada muito rápido. Uma coisa que eu trouxe também é o fio dental, que nem todo mundo conhece, porque o fio dental que nem a gente usa, né? Que é esse assim, todo mundo conhece. Mas esse fio dental, que é um fio dental do cabinho,
Esse aqui facilita muito na hora de passar nas crianças. Ele é um fio dental com haste, que a gente chama, e a gente vai só entrar e tirar. Então fica bem mais fácil para passar o fio dental em criança pequena, tá? E a maioria dos infantis tem sabor, é colorido, então ajuda bastante nessa hora. E um outro cuidado só da pasta de dente, a gente falou que a pasta de dente tem que ser com flúor. Não interessa também muito qual pasta vocês vão usar, a gente pode usar até de adulto, quando essas pastas comuns, mas o mais importante é a quantidade de pasta, tá? Então a gente vai usar nas crianças pequenas, até 3 anos, 1 grão de arroz cru de pasta, essa é a recomendação. Então eu acho mais fácil, ao invés da gente colocar a pasta na escova, a gente só encostar e aí já dá uma sujadinha na escova e aí já tem ali a quantidade de 1 grão de arroz. Então essa é a quantidade, pensando que a criança vai engolir, que a gente não vai cuspir, que a gente não precisa enxaguar, nem nada. Então, bem tranquilo de usar em criança pequena também, tá? Mas acho que os cuidados, assim, a higiene principal ali da criança é essa. A escova pequena, pasta com flúor e o fio dental para facilitar um pouco a vida das famílias. O fio dental com cabinho. Perfeito, Bruno. Então, realmente é uma coisinha de nada, né, da pasta. Uma sujeirinha. E isso já vai ser o suficiente, porque na verdade o que limpa os dentes é a escova. É tirar, né? Tirar a sujeira. E a pasta, ela vai ser como um medicamento, na verdade. Vai ser uma prevenção para não ter problemas bucais, né? Então ela vai se misturar ali em contato com os dentes para proteger da cárie. Então, só um pouquinho Bruno, mesmo. E quando a criança tem que escovar os dentes na escola? Como é que tu orienta esses pais? Tá. Então, como a gente tem esse cuidado da quantidade de pasta ser um pouquinho, tudo que a gente não tiver controle da quantidade, eu recomendo que use a pasta sem flúor. Então, eu uso bastante essa recomendação para a escola. Então, para a escola, mandar a pasta sem flúor. E também para quando a criança quer brincar. Porque daí a criança acha que escova sozinha, né? Principalmente ali nos 2 anos, que eles querem fazer tudo sozinhos. E aí eles querem pasta, eles querem botar a pasta, eles querem escovar. E aí, então, nesses 2 momentos que eu recomendo a pasta sem flúor. Ou até para facilitar na hora da escovação. Se os pais veem que a criança gosta muito da pasta, deixa escovar enquanto tem gostinho de pasta, depois parou de deixar, né? Aí, às vezes, a gente repor um pouco de pasta ajuda. Aí repõe a pasta sem flúor também. Então, essa recomendação da escola, acho que é bem importante, porque senão tem bastante excesso. Ou a criança pega a pasta, come a pasta. Bruna, muito obrigada, então, pela demonstração aqui. Eu acho que foi muito importante, né, da gente saber o jeito correto, na hora também de escolher, né, o que é o mais adequado. Então, agora a gente vai entrar no quadro Mito ou Verdade. Então, eu vou te falar aqui uma frase e tu vai me dizer, então, se é um mito ou verdade. Se tu quiseres, tu pode justificar também, tá bom? Chupeta prejudica a dentição. Verdade. A chupeta, na verdade, ela prejudica muito mais que a dentição, ela prejudica o crescimento ósseo. Então, não adianta assim só trocar, vou trocar para dente permanente e vai ficar tudo bem, né? Vou tirar antes dos dentes permanentes virem, porque ela entorta o formato do osso mesmo, crescimento, tudo, posição de língua. Então, verdade. Dente nascendo sempre dá febre. Mito. A febre, na verdade, é bem contraditório, assim, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, mas a gente não tem comprovação de que o dente nascendo cause febre, né? Então, a gente não pode afirmar que o dente vai dar febre. O que a gente vê na prática é um aumento de temperatura, não muito alto, e que sumiu e não deu mais nada. Então, eu sempre falo para as famílias que se der mais dias de febre, aí cuidar, procurar pediatra, tudo, porque provavelmente não seja dente. É normal babar muito nesta fase. Sim, é verdade, muito. Aumenta bastante a salivação. Tem criança que já saliva mais, assim, por natureza, e aumenta mais na época da dentição nascendo. Cáries não dão em dentes de leite. Mito. O dente de leite, ele é exatamente igual, os mesmos componentes do que o dente permanente. Ele tem raiz também e tudo mais. Então, ele pode dar cárie, pode dar canal, pode... Né, tudo igual o dente permanente ele pode ter. Só que a gente tem menos tempo de vida, vamos dizer, do dente, né? Então, às vezes, não dá tempo de ter a cárie, mas eu tenho pacientes que tem bastante criança ainda que tem. É um problema ainda de saúde pública a cárie infantil. Então, pode dar cárie sim nos dentes de leite.
E uma dúvida que me surgiu agora. Ele pode prejudicar o permanente? Se tem, não pode passar a cárie, que é uma pergunta que as famílias fazem. A criança tá com uma cárie no de leite, pode passar pro permanente? Não vai passar pro permanente. Mas se tem uma infecção maior, que tá em raiz do dente de leite, pode sim afetar o permanente. E uma criança que tem muitas cáries, ela tem fatores que estão causando aquela cárie. Então, o dente permanente poderia também ter mais risco a ter, né? Mas não passa pro dente permanente. Tá bom. Então, a última, flúor faz mal à saúde. É mito, né? Tem bastante também esse assunto agora acontecendo. Ele tem que ser usado como uma medicação. Ele tem uma dosagem segura e ele serve para prevenir. Ele tem uma quantidade que a gente pode usar, que se a gente usar em excesso pode ter algum problema, né? Principalmente a fluorose, que é manchas no dente permanente que está se formando. Então, por isso que a gente tem uma quantidade que é indicada. Mas ele é imprescindível, né, ali para a criança passar a infância sem cárie, para ser uma infância mais tranquila. Senão a criança vai ter que ir muito mais seguido no consultório, vai ter que regular muito mais a alimentação, ter muito mais cuidados do que uma criança que usa pasta com flúor. Muito obrigada, então, perfeito. E agora, então, a gente vai entrar no quadro da Dica da Especialista. Bruna, aqui eu quis trazer muito dúvidas que vieram na minha caixinha de perguntas do Instagram, tá? Vieram muitas perguntas a respeito assim, e se meu filho bate o dente, né? Ou se quebra o dente de leite? O que deve se fazer nesse momento? E qual é a preocupação maior com isso, né? Isso eu acho que são os grandes sustos da infância, porque é uma região que sangra muito fácil, às vezes fica muito feio, machucado, e nem sempre é tão grave, né? Mas a criança tá ainda se descobrindo como botar a mão no chão, tá explorando o ambiente, então acontece muitos acidentes na infância. O dente de leite, ele tem uma raiz menor do que o permanente, então ele é mais fácil dele deslocar do que dele quebrar. Então acontece muito do dente pra frente, pra trás, pros lados, entrar, sair, pode acontecer. E pode quebrar, lascar, né? Então tem vários tipos de trauma que podem acontecer. O mais importante é conter o sangramento na hora. Então é bom às vezes ter esses geladinhos que a gente falou lá pra dentição. É bom ter em casa, porque nesses momentos botar um gelo na boca da criança é difícil. Então às vezes um gelo com sabor é um pouco mais fácil. Então botar uma coisa geladinha, conter com algum paninho, né, limpo. E uma gaze, de repente. Uma gaze, alguma coisa, né, só pra segurar ali o sangramento. Falar com o odontopediatra que tá acompanhando essa criança. E muitas vezes, se não conseguir o contato, ou se é algo que tá muito feio, levar numa emergência. Aí, normalmente, quando os pacientes me procuram, eu pergunto se tá com mobilidade, o dente, se não tá, porque às vezes o dente fica molinho. Aí a gente vê se a gente já precisa correr pra se ver, ou se precisa ir pra uma emergência, ou se pode esperar um pouquinho. Muitas vezes a gente precisa fazer um raio-x pra ver se tem alguma fratura lá dentro da raiz, que a gente não enxergue. E esse dente, ele pode ainda ter respostas ao longo do tempo, então a gente precisa cuidar se essa criança vai continuar com dor, né, ou vai ter dor, se vai alterar a cor do dente, se vai ter mais mobilidade, porque às vezes tá com um pouquinho de mobilidade, mas daqui a pouco o dente começa a ficar muito mole e cai antes do tempo. Então a gente precisa ter acompanhamento desse dente do trauma, é bem importante acompanhar de perto esse dente com o odontopediatra. E pode afetar a dentição permanente, dependendo do trauma. A gente não tem muito como saber se realmente afetou ou não. A gente consegue ter uma ideia pela idade da criança, no raio-x, a proximidade do dente de leite com o dente permanente, a gente consegue ter uma ideia se pode, não é atrapalhar, porque ele vem, na verdade, com alguma falhazinha de mineral, assim, mas pode afetar a dentição permanente, dependendo do trauma, assim. Bruna, muito obrigada, então. Vou te agradecer, né, a tua vinda aqui para esclarecer tudo isso, né, que a gente fica muito na dúvida, né, quando a mãe de primeira viagem, nasceu os primeiros dentinhos, o que fazer? Então, muito obrigada por ter vindo aqui, né, esclarecer todas essas dúvidas. Eu que agradeço, assim, tô muito convite, muito honrada com o convite, qualquer coisa, estou à disposição de todo mundo também, quem tiver alguma dúvida, quiser me mandar, eu tô sempre lá respondendo, tirando dúvidas dos pacientes, ou no Instagram, tudo, podem me chamar e qualquer coisa que precisar, só conta comigo. Pode deixar, vou te acionar. E você aí de casa, se quiser participar aqui do programa, vou deixar o meu Instagram, só entrar em contato comigo, pode mandar perguntas, dúvidas, vídeos, que eu vou ter um imenso prazer em respondê-los. E agora chegou a parte final,
que eu vou finalizar com uma mensagem final. Cuidar dos dentes das nossas crianças é um gesto de amor que começa desde cedo. A saúde bucal infantil vai muito além da estética. Dentes saudáveis ajudam na mastigação, na fala, no sono e até na autoestima da criança. Criar uma rotina de cuidados com os dentes desde cedo é um presente para a vida toda. Mais do que evitar problemas, é ensinar a criança a cuidar de si mesma com atenção, higiene e amor. Afinal, um sorriso saudável começa com hábitos saudáveis e bons hábitos começam em casa. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.